Deus passou este tempo todo... Não, eu acho que... Não sei, derradeiramente, eu acho que não há uma só resposta. Era o Japão que precisava de mais tempo para eu ir para lá, era eu que precisava de mais tempo. Não sei, eu acho que Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus passou este tempo todo a ensinar-me a orar desta forma. Deus, se tu não vais comigo, eu não quero ir. Se não for a hora de tu me enviares, eu não vou. Se não for o teu plano, eu não me meto. Mas se for, então leva-me. Se for, eis-me aqui, envia-me a mim. Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Filhos do Trovão e hoje a nossa convidada é Rebeca Roxo Couto. A Rebeca vem da Ilha Terceira, né, dos Açores, e como profissão é violinista, certo? E atualmente está na iminência de viajar para o Japão como missionária para espalhar a palavra de Deus. Vamos explorar um bocadinho esse tema, mas antes de passarmos à conversa, pessoal, já sabem, sigam-nos no Instagram, Facebook, TikTok, estamos em todas as redes, também estamos no Spotify. Recentemente eu também vi que estamos no YouTube Music, já dá para ouvir também no YouTube Music em offline. E é isso, pessoal. Subscrevam aqui o nosso canal no YouTube e uma boa conversa a todos. Obrigado, Renato, Daniel também, e também à Rebeca, evidentemente, pela tua vinda aqui a Azeitão. Nós agradecemos. Eu é que agradeço o convite. Não, para nós é um privilégio estares aqui hoje e, como eu estava a dizer há poucos segundos atrás, é algo verdadeiramente sobrenatural. O facto de nos termos cruzado, o facto de chegares até aqui, não é? Tão longe, é algo literalmente sobrenatural e muitas vezes nós, e quem não gosta de ver o espetacular de Deus, não é? O grande mover de Deus e do Espírito de Deus, mas nestas pequenas coisas nós vemos também o mover de Deus, não é? Quem está atento vê. Quem está atento, não é? Como é o nosso caso aqui, o Renato fez aí a tua introdução, apresentação, de uma forma resumida, não é? Mas tu estavas a dizer também aqui em off há pouco, que tu és a primeira missionária evangélica portuguesa no Japão, não é? Isso. Desde há uns séculos atrás, que não vão para lá missionários. Sim, não é? ou seja, cristãos portugueses já estiveram no Japão e tudo, mas enviados oficialmente como missionários já não vão, que saibamos, desde o século XVI, que foi quando chegaram lá os primeiros missionários de todo, não é? Os primeiros cristãos a chegar ao Japão foram enviados por Portugal, eram os jesuítas. Uau. E desde essa altura, porque depois dessa altura o Japão fechou as fronteiras e proibiu o cristianismo, houve quase 3 séculos em que não se podia ser cristão no Japão e nenhum estrangeiro podia entrar no Japão de qualquer maneira. Desde essa altura que Portugal não enviou mais missionário nenhum, oficialmente, nem católico nem evangélico. Ou seja, católicos desde aquela altura, mas evangélicos nunca foram enviados. És a primeira. Sim. Epá, damos graças a Deus por isso. Só mesmo graças a Deus. É mesmo Deus. Só Deus podia fazer tal coisa, não é? É verdade. É tremendo estar a ouvir isto. Nem sabia. É um facto. Nós tomamos conhecimento agora. Mas isso é realmente... Para nós é um privilégio ter aqui a primeira missionária evangélica portuguesa a caminho do Japão. E tu estás na iminência de viajar, não é? Estás a poucos dias de embarcar para o Japão, não é? E isso é tremendo. Realmente os portugueses, eu não quero aprofundar esse assunto, as pessoas sabem isto no geral, mas os portugueses, os nossos antepassados, não nós, não é? Nós estivemos por todo o mundo, não é? Pois, exatamente. Estivemos em todo lado, não é? Aliás, essa altura em que os portugueses chegaram ao Japão foi reflexo de uma época da história de Portugal onde éramos absolutamente pioneiros em tudo. Estávamos a desbravar o mundo inteiro.
É verdade. E chegámos literalmente ao outro lado do mundo, à terra do sol nascente. Os portugueses foram os primeiros ocidentais a colocar os pés no Japão. Foi o primeiro barco ocidental e as primeiras caras ocidentais que os japoneses viram foram portugueses. Há relatos hilariantes desse momento, porque, tal como para nós eles têm um rosto diferente, para eles nós também temos um rosto diferente. Então eles ficaram chocados com o tamanho dos narizes, com os bigodes, com os cabelos rapados dos freis. Uau! Também eu sei que há várias palavras em japonês que têm origem em palavras portuguesas. Uau. Dessa altura, exatamente. Yeah. Sim, não foi... Pronto, o nosso podcast não vai ao encontro só da história, né? Não, mas isto é importante a gente estar aqui a falar sobre isto, porque às vezes há pessoas que não sabem bem que os portugueses realmente foram pioneiros em muita coisa e também enviar pessoas, missionários, e na altura eram... Tu estavas a dizer que eles eram... Jesuítas, não é? Pronto, não eram evangélicos na altura, mas eram jesuítas e levavam a palavra de Deus, não é? Pois, nessa altura ainda nem havia evangélicos. Havia evangélicos. Foi assim, ao mesmo tempo da reforma, mais ou menos. Tremendo. Olha, como eu estava a dizer há pouco, tenho feito isto ultimamente, há uns tempos para cá, e queria só citar aqui esta passagem bíblica que está em Êxodo 33, aqui a partir do versículo 15. Olha, que vem ao encontro até do que nós estamos agora a falar aqui inicialmente. O povo de Deus, a gente sabe a história do bezerro de ouro, a idolatria. Moisés estava na montanha e Deus disse: vai lá abaixo, porque eles já se perderam totalmente, incluindo o próprio Arão. Já andava ali envolvido na idolatria, e Deus, na altura, e está escrito, que Deus queria exterminar o povo na sua totalidade, e queria fazer um novo povo a partir de Moisés. E Moisés intercedeu, mas eu quero só aqui salientar que Deus, logo no início do capítulo, diz que eu enviarei um anjo com o povo, mas eu não vou mais com esse povo, porque esse povo é um povo de dura cerviz, é um povo rebelde, e eu, pelo caminho, eu iria matá-los. É isso que a Bíblia diz, atenção, não fiquem chocados. Mas Moisés intercedeu, ele falou com Deus, né? Diz a Bíblia que ele na tenda, fora do acampamento, né? Ele tinha aquela tenda onde ele falava, diz que ele falava a Deus face a face como um amigo. Epá, isto é tremendo. Face a face como um amigo, Deus falava com ele. E ele roga a Deus: Senhor, por favor, não nos abandones agora. E diz aqui no versículo 15: então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Se não nos acompanhares, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. Ou seja, Moisés está aqui a dizer, e noutras traduções diz: se a tua presença não vier connosco, a gente não quer subir. Ou seja, como ele diz também aqui nesta tradução, o que nos vai distinguir dos outros povos, o que vai fazer a diferença diante dos egípcios e de todos os outros onde vamos entrar, não sou eu. Não é a minha eloquência, não é a minha pregação, não é as nossas roupas. O que vai distinguir é a tua presença. E eu puxei este versículo aqui porque no fundo essas pessoas, e tu própria que vais viajar para o Japão, certamente tens isso também no teu coração, de que a presença de Deus, ela hoje habita em nós, ela habita em ti. Ela não está numa arca, como não estava na altura, mas ela hoje está viva dentro de nós. Né? Nós somos o tabernáculo do Senhor. Mas a realidade, não quero de forma alguma entrar aqui em polémicas evangélicas, não é esse o nosso objetivo no podcast, mas a verdade é que a presença de Deus, ela é insubstituível. O que Moisés está aqui a dizer é isso mesmo. A tua presença, Senhor, se ela não vier, é em vão que a gente vai a qualquer lado. E sabes, eu estava a pensar nisto no meu âmbito.
as coisas que eu faço, os sítios onde eu entro, as pessoas com quem eu falo. Se nós aplicarmos este mindset que Moisés tinha, ou seja, ele tinha a consciência de que, parafraseando, eu não vou abrir uma igreja só para encher com cadeiras. Se tu não estiveres connosco, não vale a pena abrir igreja. É como outra coisa qualquer. E sabes, é absolutamente incrível ter escolhido esse versículo para abrir o podcast, porque eu... Não combinámos nada. Pois não. Absolutamente. E ainda agora, quando disseste que ia ser esse o versículo, até me deu vontade de rir, porque ontem eu fui à embaixada do Japão pedir um visto e eu, antes de entrar na embaixada, eu fiz exatamente essa oração. Uau. Eu parei ali e disse: Deus, se tu não fores comigo, se tu não fores à frente e se isto não for a tua vontade e o teu caminho para mim, não me permitas passar daquela porta. Não me permitas que aquele visto me chegue às mãos. Se for da tua vontade, abre as portas, desimpede o caminho, só tu podes fazer isso. Mas se não for da tua vontade e se não for o caminho que tu fizeste para mim, eu não quero ir de maneira nenhuma, impede-me. Foi essa oração que eu fiz ontem. Eu eu não sou chorão, como alguns convidados que vêm aqui, choram bué, e eles também ali. Não sou muito chorão, mas agora, vem-me aqui, confesso que me emocionei com o que tu disseste, porque é aquilo que estávamos a falar, é o mover de Deus. Nós nunca nos tínhamos, falámos por mensagem, nunca nos tínhamos cruzado, nunca falei sequer que ia abrir aqui a Êxodo 33. Pois é. E o match é absoluto. Aquilo que Deus falou a ti, falou a mim na mesma hora. Pois é. Exatamente. Não sei mesmo, se foi a mesma hora. Eu estava a fazer essa oração para aí às 1h30, 2 da tarde. Tem acontecido algumas vezes, uns com mais acerto, outros assim mais... Mas tem acontecido assim, mas... Isto é o Espírito de Deus. É. Era aquilo que eu estava a dizer. Nós todos gostamos de ver os cegos a ver, os surdos a ouvir. É tremendo, não é? E Jesus atraía as massas e as multidões também por isso. Mas os pequenos detalhes, é nos pequenos detalhes que tu vês que Deus, Ele continua em ação. Ele continua a mover as vidas das pessoas, os corações. E isso para nós isso é fuel, é combustível. Percebes? É como eu, enquanto artista, também penso nessa analogia, que é como um grande pintor, que assim de longe qualquer pessoa pode fazer uma pintura que fica gira de longe, mas é quando nos chegamos ao pé e olhamos para o detalhe e pegamos na lupa e vemos a técnica da pincelada, cada pincelada, onde é que ela foi colocada. É assim que se vê a qualidade dos grandes génios da história, né, da pintura. Eles dizem o brush stroke, é a pincelada. E quando pegamos na lupa e prestamos atenção à obra de Deus, a obra de Deus é pinturas, é músicas, é matemática, é a história da humanidade, é o universo, e é quando a gente olha para esses detalhes da história que ele está a escrever que vemos a dimensão do artista que temos por criador. É tremendo. É? Pronto, eu não estava... Eu por acaso eu estava a apontar para uma pintura que eu tenho ali. Pois, já tinha olhado para ela. É uma pintura que um amigo nosso fez, que também está ali daquele lado, não está de frente para as câmaras. Mas, sim, e a pintura, lá está, aquilo que eu estava a dizer, este freestyle, esta maneira que eles também preferem que a gente converse sem script. A própria pintura, seja o tocar do arco do teu violino, é o que te identifica. Porque aquilo é único. Não é? Vê tu isto. Existem quantas pessoas no mundo? 8 bilhões, não é? Bilhões. Para aí, 8 bilhões. E a caminhar pós 9, não é? 8 bilhões. 1000 milhões. Quando tu falas em obra e tu dizes assim, se calhar há muitos milhões ou milhares de iPhones, mas quase todos eles são idênticos. Não há ali, uma diferençazinha ou outra
nos milhões, né? Agora, em 8 bilhões de seres vivos, que estão vivos, que estão vivos nesta Terra, não há um que tenha a mesma íris, man. Yeah. Não há um que tenha as mesmas impressões digitais, man. Como é que... Epá, a gente não vai entrar por aí porque isto é um tema muito, muito vasto. Mas, epá, como é que é possível alguém dizer que isto é fruto de um acaso Absolutamente ou de algo sem inconcebível. que por detrás não esteja o tal pintor? Qual foi o termo? Brush? Brushstroke. Yeah. É o toque da pincelada, né? Basicamente. exato. Brush, yeah. Ou seja, é isso que identifica o artista, não é? Yeah. Yeah. Tu quando ouvias e quando ouves, né? Estamos a falar de Bach, quando ouves Bach, ou tu sabes quando é Bach ou quando é outro compositor, né? Tu já sabes, não é? Yeah. A maneira como ele toca as notas, Yeah. não é? O ADN do artista transparece na sua arte. É verdade. Pá, e isto aplica-se também a nós, sabes? Pelo menos eu penso assim, que é assim, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de saber Yeah. quando é Deus a guiar ou quando não é Deus. Pois, Nós temos esse dever, exato. né? E temos essa sensibilidade espiritual. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Exatamente. Tu sabes quando algo vem da parte de Deus Yeah. e quando não vem. Quando este versículo brotou no meu coração, eu percebi logo, eu não sabia a consequência, eu não sabia o que é que a gente ia aqui falar agora, Yeah. mas eu sabia que era Deus que estava a falar ao meu coração. E eu não ouvia. A malta, às vezes, nós gostaríamos de ouvir aquela voz dos filmes, Isso gostaríamos. mas não ouvimos. Exato. Pá, mas é algo que epá, a gente não consegue explicar, mas é algo que vem ao nosso coração Yeah. e que não sai. Pois é. Estás a ver? Que não sai. Que Yeah. não sai. E pronto, a gente vai falar de missões, mas já estamos aqui a falar de coisas diferentes. Yeah. E há outras situações na nossa vida, contigo de certeza aconteceu. Por exemplo, acordarmos à meia da noite e Deus falar coisas ao nosso coração. Não é? E Yeah. pá, eu há uns tempos tinha um hábito que era ter... Agora tenho o telemóvel, né? Mas era ter sempre o Notes aberto, porque literalmente Deus falava durante a noite Yeah. e eu acordava com aquela vontade de escrever qualquer coisa que ele falava. Yeah. E pronto, já estamos Também- aqui a... Mas também me acontece. Também te acontece, Yeah. não é? Acordar e não conseguir adormecer e não ter paz até ou ter escrito aquele pensamento ou ter feito aquela oração. Pois, A gente pá, vai à procura. É um Deus que... Ele é um Deus que nos leva até onde Ele quer que nós cheguemos. Ele não é um Deus que nos diz o futuro, que nos dá a gratificação instantânea, não é um Deus que nos... não é o Deus que muitas vezes nos apeteceria ter, mas se nós tivéssemos tudo o que nos apetece, não haveria qualquer proveito em vida, não é? A vida vive-se no processo, na descoberta, na procura. E Ele é um Deus que nessa descoberta e nessa procura nos leva onde Ele quer que nós cheguemos. é verdade. É tremendo. Nós estamos aqui a falar de coisas muito importantes na nossa vida, na nossa caminhada. E a nossa caminhada com Deus é feita a caminhar. Se não caminharmos, não chegamos lá. É com o caminhar que Deus também vai. Foi como Ele falou com Abraão. Olha, faz-te à estrada. Vai, exatamente. Vai. Pega nas tuas coisas Pega e vai. E esse é o ponto de partida. Mas Lá está. Ele não disse para onde. Exatamente. Ele disse vai. Vai. E ele foi. Sai da tua casa, da tua parentela e vai. Mas não lhe traçou uma rota, não é? Exatamente. Ele disse vai para a terra que eu tenho de mostrar. Exato, mas qual terra? Qual terra? Eu acho não que é? a maioria de nós, se ouvisse isso, a gente não saía até saber qual terra. A mesma coisa com Moisés. Olha, caminha. Mas caminha, está ali o mar à frente, mas caminha para onde? Tal e qual.
Caminha para onde? Pá, e connosco muitas vezes é assim. Caminha e tu vais caminhar, Yeah. não é? E E o meu bilhete, neste caso, já tem um destino, mas eu continuo sem saber para onde é que eu vou, não é? Eu não sei o que é que vai acontecer, não sei. não tens exatamente os detalhes, não é? Yeah, eu tenho. Para onde irás. Né? Eu acho que quando a gente tenta viver na dependência de Deus, vai ficando cada vez mais claro quão fúteis os nossos planos são. E a gente tem de fazer planos, e é assim que acontece a vida, né? É assim que os seres humanos vivem. A gente tem ideias, a gente tem sonhos, vamos realizando, concretizando, passo a passo. Mas eu tenho percebido na minha jornada de fé e de procurar obedecer a Deus que quanto mais eu dependo e quanto mais sigo a voz de Deus e não outras vozes, mais incerto o meu futuro é e ao mesmo tempo mais confortável eu vou ficando com essa incerteza. Porque o meu conforto deixa de ser certezas e passa a ser a única certeza que eu tenho, que é o Senhor, é Deus. E é mesmo essa a sensação. É a sensação, ou seja, posso dizer, não posso dizer que não sei para onde, no sentido em que vou para o Japão, se Deus permitir, mas continuo com o futuro completamente em aberto. Assim, por quanto tempo? O que é que vou fazer? Quem é que vou conhecer? Qual vai ser o meu dia-a-dia lá? A questão da língua também. A questão do Aquilo idioma. lá não deve ser fácil. Exato, exato. E a questão geopolítica, está tudo mesmo nas mãos de Deus, mas... Mas a base está lá toda, que é esta passagem que nós lemos. Exatamente. Se tu não vieres comigo, como tu disseste, eu não vou, não vale a pena. Pá, e seria essencial, nós estamos aqui a falar entre nós e pessoas a ver e a ouvir, mas quantas vezes a pergunta que eu fiz a mim próprio quando li esta passagem ontem, quantas vezes eu próprio coloco esta questão? Senhor, eu vou para aquele lugar, mas às tantas vou à minha conta. A iniciativa é totalmente minha, é um impulso, é uma emoção, não é? Mas se tu não vieres, Senhor, se tu não estiveres nisto, eu não quero ir para ali. Eu não quero ir para ali. Eu só vou se tu quiseres ir. Mas este modo de viver que tu tens, sendo missionária e tens esta ousadia que tu tens, a ousadia é uma das características de alguém cheio do Espírito. Alguém que realmente é guiada pelo Espírito. E tu tens essa ousadia, não é? Procuro. Não, tens. E agora se tenho... para já tenho muito mais do que tinha ontem e anteontem e há 6 anos atrás, mas tenho muito menos do que o que desejava ter e se tenho é mesmo só o Espírito em mim, porque são lições que têm sido aprendidas pelo ferro no fogo. Debaixo do trovão. Às vezes é duro, não é? E aliás, isso é um bocadinho. Não sei se posso entrar por aí. Podes, fala do que tu quiseres. A aqui. História da minha chamada, né? Força. Tudo começou quando eu comecei, por curiosidade e por diversão, a aprender japonês só como um passatempo. E isso aconteceu em 2017. Fiz download de umas aplicações, assim. Queria aprender o idioma e pensei, vou aprender uma que tenha um alfabeto diferente só para ter mais desafio, né? Porque eu, vinda da Ilha Terceira nos Açores, não há comboios lá. Nunca na minha vida tinha andado assim de comboios. E quando vim para Lisboa para estudar na universidade, tinha de andar de comboio todos os dias. E com a SAP, rapidamente percebi que todos os dias ia ter de esperar pelos comboios e depois o tempo dentro do comboio. Então quis usar esse tempo de forma mais útil. Mais produtiva, assim, né? Ter um passatempo. E então comecei a aprender japonês. Mas não tinha intenção nenhuma de missões, nem... Tinha interesse pela cultura e pelo idioma em si, por achar bonito, mas também tinha noção das dificuldades sociais que se encontram no Japão. Então não era um país onde eu tivesse lá grande interesse de sequer visitar. Mas com o tempo, com a aprendizagem do idioma, é que fui
conhecendo mais sobre a cultura e eventualmente sobre a necessidade espiritual do Japão, que é enorme. O Japão é o segundo maior grupo étnico no mundo não alcançado pelo Evangelho. Lá só há cerca de 1% de cristãos e o resto são, na sua maioria, pessoas que nunca sequer ouviram falar sobre o nome de Jesus. Ou seja, não é que sejam descrentes, mas já conhecem, mas não querem. É mesmo não saber, pronto. Então, pronto, à medida que eu fui descobrindo isso e muitas outras coisas sobre o Japão, gradualmente isso foi pesando no meu coração e eu fui começando a orar pelo Japão, pelo povo japonês, por salvação no Japão, missões no Japão, e foi um processo de vários meses até eu começar a questionar-me: será que Deus não me está a colocar isto nas mãos ou no coração por algum motivo? Será que Ele me pode usar? E a minha oração começou a ser também a pedir a Deus que, da forma que Ele quisesse, me usasse. Nem que online, à distância, seja como for. E isso foi há 7 ou 8 anos atrás. Então, porquê que eu só estou aí agora? Porque desde essa altura foi um processo... Lá está, foi um processo tremendo. Porque eu comecei a perceber que Deus me estava a chamar e houve várias confirmações ao longo desses 8 anos de que Deus de facto me estava a chamar e de que Ele pretendia que eu continuasse neste caminho, a estudar o idioma, a orar nesse sentido, a preparar-me nesse sentido. Mas durante esse tempo, ao mesmo tempo que havia sinais e demonstrações, orientação de Deus para eu continuar a orar sobre isso, também era porta fechada atrás de porta fechada. E eu tentei envolver-me com missões no Japão de várias maneiras. Eu perdi a conta, de facto. Eu tentei ir com missões de curto, médio e longo prazo. Eu tentei ir através de contactos, amigos de amigos de amigos. Tentei ir através da minha profissão, com oportunidades de orquestra e etc. Porta atrás de porta fechada. E chegou um ponto, a meio desse processo, onde eu pensei, bem, das duas uma. Ou eu entendi mal a chamada de Deus e, de facto, Ele não tem um plano para mim nesta direção e, nesse caso, eu deveria parar de tentar, né? Ou Ele tem um plano e eu entendi bem a chamada, mas não é agora. A hora ainda não está certa, né? E eu, nesse caso, também não sei quando é a hora certa. Então, eu orei dessa maneira específica e pedi a Deus, se tiveres um plano para mim no Japão, como missionária, de que maneira for, então traz-me esse plano de forma milagrosa e de forma surpreendente, sem eu ter de fazer isso acontecer, sem eu ter de correr atrás e forçar. Só se tu me trouxeres essa oportunidade certa, no momento certo, sem eu estar à procura, é que eu vou poder saber que é a tua vontade e não a minha, o teu plano não o meu, o teu tempo e não o meu. E eu, nesse tempo, eu orei dessa maneira e continuei a orar dessa forma durante vários anos e parei de tentar ir para o Japão. E, de facto, pronto, continuei a investir na minha formação profissional, nos meus outros planos e ministérios. E durante esse tempo houve vários momentos onde eu pensei assim, bem, já orei daquela maneira e não acontece nada, deve ser mesmo para eu desistir. Deus, vou desistir, nunca mais vou orar sobre este assunto, já estou farta, né? Já chega, acabou, já não te chatei mais com isto, já nunca mais vou pensar no Japão. Eu orei dessa forma 3 ou 4 vezes, assim, durante uns 3, 4 dias, ficava naquela mentalidade, já chega. De todas as vezes que eu orei dessa forma, numa questão de dias, alguém que não sabia sobre estas orações, sobre o assunto do Japão, me oferecia livros sobre o Japão. Uau. Uma vez foi uma amiga que me ofereceu um livro dos poemas de Fernando Pessoa traduzidos para japonês. Outra vez, outra amiga trouxe-me um livro sobre o cristianismo no Japão. E derradeiramente a última vez foi um casal da igreja onde eu estava na Bélgica, que eu nunca tinha falado com eles. Eu estava lá há um ano naquela igreja e nunca nos tínhamos cruzado nem conversado, mas eles eram líderes na igreja e estavam a mudar-se para outro país e de repente eles vêm ter comigo num domingo
Era o último domingo deles na igreja e eles... Rebeca, é verdade que estás a aprender japonês? E eu, peraí, para já, como é que vocês sabem isso? E segundo, por acaso neste preciso momento estou numa pausa, mas sim, até que aprendo, né? E eles disseram, é porque nós já vivemos 2 anos no Japão e agora vamos nos mudar para outro lugar, mas temos muitos livros que não podemos levar e não queríamos meter só no lixo. Então, olha, queres ficar com eles? Olha, eles meteram-me no colo um caixote com 12 manuais de aprender japonês e livros para crianças em japonês e eu com aquilo assim, uou! Naquela semana eu tinha estado a orar, Deus, já chega, se não é a tua vontade eu vou deixar isto da mão. E eu nunca tinha falado com eles. Então, pronto, olha, durante esse tempo, portanto, as portas estavam fechadas, mas Deus ia-me enviando estas coisas, isto ia acontecendo. E chegou um ponto que bem, pronto, as primeiras 2 ou 3 vezes eu ainda dizia, foi só coincidência, mas uma 4ª vez, assim, desta maneira, eu pensei, ok, não, já chega de eu duvidar. Pronto, então foi esse processo. Isto tudo para chegar a este ponto que foi o que despoltou eu contar esta história, que é, Deus passou este tempo todo, eu acho que, não sei, derradeiramente, eu acho que não há uma só resposta. Era o Japão que precisava de mais tempo para eu ir para lá, era eu que precisava de mais tempo. Não sei, eu acho que Deus sabe. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus passou este tempo todo a ensinar-me a orar desta forma. Deus, se tu não vais comigo, eu não quero ir. Se não for a hora de tu me enviares, eu não vou. Se não for o teu plano, eu não me meto. Mas se for, então leva-me. Se for, eis-me aqui, envia-me a mim. E esse versículo tem sido também central. É tremendo no isso. meu processo de chamada. Eu estou a desfrutar daquilo que tu estás a partilhar connosco e com as pessoas que estão a ver e a ouvir. Como eu disse logo no início, é um verdadeiro privilégio de estares aqui, não é? Glória a Deus. E glória a Deus por isso. E não tenhas dúvidas que nós, sabendo notícias tuas, de alguma forma o tempo vai passando, não é? E tu também, não te vou perguntar a idade, não interessa, mas de certeza absoluta também que és... se perguntares, digo sem não, problema. Mas tudo bem, és nova, tens um grande caminho muito, muito extenso diante de ti e oxalá nós ouçamos no futuro notícias de que eu gosto muito daquela passagem que está lá, que Lucas escreveu no livro de Atos, quando eles estão lá naquela panela a tentarem cozinhar os apóstolos e eles, os religiosos, a dizerem, já chegaram, os religiosos ou os romanos, não estou certo, já chegaram aqui aqueles que estão a abanar o mundo. Eles estavam-se a referir aos seguidores de Cristo, que na altura era o caminho, chamava-se o caminho. Os do caminho. Não era cristãos ainda, não é? Era o caminho. Eles já estão aí, esses que revolucionaram. E oxalá a gente, nós aqui e também os nossos irmãos espalhados por Portugal e por outros lugares, que ouçam falar daquilo que Deus faz. Amém. Através de ti e que mais pessoas se levantem, não só na oração, mas também presencialmente, não é? Porque não basta só oração, tem que haver arautos, não é? da palavra, tem que haver mãos para tocar as pessoas, tem que haver matéria, não é? Não basta só a oração. Não é? Olha, agora fizeste-me lembrar uma coisa sobre a oração, que vínhamos a falar no caminho. Eu ontem vi um short que aparece de vez em quando umas coisas engraçadas, e tinha a ver com um pregador, um evangelista que eu sempre gostei muito. Ele chamava-se Reinhard Bonnke, pode-se dizer um missionário, não é? A história dele também é tremenda. Ele foi também muito novo, alemão, ele era alemão, foi com a mulher e um bebé de colo para a África, que eles diziam na altura que era o cemitério dos missionários. Pois. E toda aquela malta, não vás, criança, todas aquelas cautelas, não é? Mas ele sabia exatamente o que Deus tinha falado ao coração dele. E eu vi um vídeo dele, que ele entrou lá numa aldeia, no Lesoto, que é um país pequenino lá,
pé da África do Sul. Acho que é dentro da África do Sul. Esse país é um país muito pequeno, Lesoto. E ele entrou lá numa vila para pregar o Evangelho e bebeu água lá de um poço e ele ficou muito mal. Ok. Yeah. Ele ficou muito mal e eles meteram-no lá numa cabana lá daquele povo, né? Aquela aldeia. E a febre era tão alta e ele ficou lá por vários dias que ele diz que viu um manto negro, tipo um cobertor, a vir sobre ele, sobre a cama onde ele estava deitado. E ele lembra-se de pensar que quando viu aquele manto, não estou a dizer isto para te assustar, não, mas que era a morte a chegar. Pois. Mas ele diz que o Senhor disse a ele: eu levantei uma pessoa, e ele diz que viu essa pessoa. Eu levantei uma pessoa, e ele diz que aquilo foi de madrugada, o acontecimento. Levantei uma pessoa, e ele viu essa pessoa. Viu uma senhora, na Alemanha, o país onde ele era natural, de joelhos na cama, a orar por ele. Vê tu, Lesoto, e a senhora na Alemanha. Yeah. E ele diz que viu a senhora levantar-se da cama, estava a dormir, Incrível. ajoelha-se e começa a orar pela vida dele. Yeah. Ele diz que na manhã seguinte ele estava curado. Incrível. E ele ligou, quando chegou à capital lá, ele ligou para o Lesoto, lá para a Alemanha, e para falar lá com o pastor, de onde ele congregava. E ele disse: olha, aconteceu isto assim, a explicar mais ou menos. E ele: eu vou falar com a igreja, a saber o que é que aconteceu, se aconteceu alguma coisa. E ele diz que há lá uma irmã que diz que o Senhor acordou aquela mulher às 3 da madrugada. Uau. E diz: ora pelo meu servo que está no Lesoto, Uau. ora por ele. Ou seja, Yeah. não há limites. Yeah. A oração não tem limites. Nós estamos a falar isto quando vinhamos no carro. A oração não tem limites. A oração chega a todo lado, não é? Esse tipo de testemunhos é incrível. É tremendo. Eu já ouvi, recentemente até, também ouvi alguns semelhantes de alguém que eu conheço dizer que às 2, 3 da manhã acordou a pensar em alguém e a pensar: eu preciso de orar para esta pessoa, não sei porquê, mas preciso de orar. Yeah. E na manhã em que acordou, soube que àquela hora aquela senhora estava nas urgências, estava a entrar nas urgências, e acabou por correr tudo bem, mas tinha tido um problema de saúde assim fulminante, e àquela hora estava a precisar daquela oração. E isto é incrível, até esse testemunho foi-me contado por alguém que partilhou com comigo uma música linda que se chama Someone is Praying for You. E a música é sobre isso, que é nas horas em que a gente mais precisa, podemos ter certeza que alguém está a orar por nós. Não é por mérito daquela pessoa, podemos agradecer-lhe, mas o mérito é do Espírito Santo que coloca a sua igreja em ação. Yeah. Levanta pessoas. Ele levanta. Yeah. E agora que falas disso, vê este facto: Jesus está lá à direita do Pai. A importância da oração é tão grande. A gente às vezes desvalorizamos um bocadinho a oração. Achamos que o mais importante e tal, as atividades e estarmos os piqueniques e a malta conviver na igreja. Ou a palavra, a escritura. Estudos bíblicos Exato, e tal. Que isso é que é crescer. Nós temos que crescer na fé e tal. Cada denominação tem a sua própria característica. Ministério favorito. Mas a oração é, eu diria, a bomba atómica num mundo espiritual que Deus nos dá. Deus colocou nas nossas mãos a única maneira de nós interligarmos com o céu e a terra. Como Jesus disse: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ou seja, estamos a falar de oração. E Jesus hoje está sentado à direita do Pai. E o que é que ele diz que está a fazer? É interceder por nós. E quando ele diz que o Espírito Santo virá habitar em nós, o que é que ele faz? Ele intercede por nós diante do Pai. Ou seja, esta intercessão, como tu disseste, que Deus move pessoas, levanta pessoas aqui e ali, através disto e daquilo. Ou seja, nós não podemos ficar fora desta questão da oração. É impossível. É impossível. A oração é
para mim é incrível quando começamos a pensar nisso também. O Tim Keller fez uma vez um comentário a essa passagem de Jesus está sentado à direita do Pai a interceder por nós. E ele disse: a intercessão de Jesus é a vida perfeita que ele viveu e a morte que ele morreu na cruz e a sua ressurreição. Porque quando ele faz tudo isso, ele torna-se o nosso mediador. E ele, ao fazer isso, ele pede ao Pai por nós. E ele faz tudo o que é preciso para que nós tenhamos esse acesso ao Pai. Então, toda a vida, obra, ministério, morte e ressurreição de Jesus, o momento dele na cruz, por exemplo, representa-se na abertura do véu. A cruz é o nosso portal de oração. É o véu a abrir-se, é nós, e a oração é isto, a oração é viver a vida que Jesus viveu e morrer a morte dele na cruz com ele, é ressuscitar com ele, porque ele viveu isso, ele intercedeu por nós junto do Pai, ele fez tudo o que era preciso fazer para que nós pudéssemos ter o véu aberto. Nós temos o véu aberto. Como não viver em oração? Acesso, não é? Exatamente, a oração é isso, a oração é o véu aberto. Não há nada mais que se compare, né? Não, nem há bem como descrever. Não, vejamos isto, né? Estamos aqui a conversar os quatro, qualquer um deles também poderá falar a qualquer momento, mas a verdade é que a vida de Jesus, o ministério, pá, eu ouvi um pregador no outro dia a dizer isto interessante, muito interessante o que ele disse. Alguém sabe o que é que Jesus fez aos 23 anos? Aos 23. Ninguém sabe. Nem aos 24. Yeah. Mas sabemos que ele, a partir dos 30, não é? Ou seja, a partir daquele momento em que ele é batizado no Rio Jordão, começa o ministério. Yeah. Mas todo o ministério de Jesus digamos, há vários acontecimentos, é verdade, mas há um que define todos os momentos de Jesus, que é a oração. Pois. E se ele, sendo o Filho de Deus, Deus encarnado, e tem essa, não digo obrigatoriedade, mas essa necessidade, essa emergência de ele dizer assim, pá, eu sou Filho de Deus, eu tenho o Espírito de Deus em mim, completamente, a 100%, eu faço milagres, eu expulso demônios, eu faço tudo. Ele sentia essa emergência, sentia essa necessidade de estar em constante intimidade com Deus, em oração, subia à montanha, madrugadas inteiras em oração, interceder. Antes de nomear os discípulos, ele passou a madrugada toda em oração. Exatamente. É? Pá, como é que nós nos podemos dar ao luxo? Eu falo isto para mim, percebes? Como é que, Otávio, como é que tu te podes dar ao luxo de teres um dia que não falas com Deus? Tu estás a cortar o fluxo, estás a cortar a ligação que pode existir entre o céu e a terra, não é? Seria como perguntar se pode haver um dia em que o sangue não circula no nosso corpo. Também disse. Nessa perspectiva, tudo o que Jesus fez, se intercessão é oração, tudo o que Jesus fez foi oração. Todo o ministério de Jesus foi uma longa oração ao Pai pelas nossas vidas. É mesmo isso. Se Jesus viveu dessa forma, é absolutamente inconcebível, não é? E eu acho que é aí que a gente começa a perceber a beleza da obra redentora de Deus e dele vir ter connosco e nos resgatar da nossa miséria, porque é tão absurdo, quando a gente começa a pensar desta perspectiva, torna-se tão absurdo viver sem ser em oração. É verdade. Olha, ontem, ainda bem que falas nisso, ainda ontem aqui nesta sala, eu estava a orar aqui, eu às vezes oro aqui, outras vezes não, mas estava aqui a orar e como eu estava a dizer há pouco, pá, nunca tive desejo nem de ser pastor, nem de ter igreja, pá, não tenho. Isto é um calling, tu tens de ter o calling, não vais abrir uma igreja só porque alguém acha que deves abrir, ok. Mas se eu tivesse que abrir alguma coisa, já comecei bandas de rock, já comecei... Mas acredita nisto. E ontem eu pensava exatamente nisto. Se tivesse que escolher assim, pá, tens que abrir qualquer coisa, tens que começar a fazer qualquer coisa. Sabes o que é que eu fazia? Um grupo de oração. Porque o grupo de oração, um simples grupo de oração,
Não é preciso muita gente, não é preciso... Mas um grupo de oração a sério, com pessoas que estão, não digo consagradas, mas com convicção daquilo que estão a fazer. Estás a ver? Isso vai definir muita coisa. Pois é. Isso vai definir muita coisa. Porque a oração é que define a história. É que define a nossa vida. Entendes? E pronto, estou aqui um bocado a divagar na nossa conversa, mas um grupo de oração, ser missionário é tremendo. Mas tu tens que ter, tu próprio sabes isto melhor que eu, tens que ter uma vida de oração, mas também tens que ter pessoas, e tens, de certeza, pessoas que estão na retaguarda a orar por ti. Não é? Tem que ser, não há outra hipótese. E a gente diz na retaguarda por termos essa imaginarmos as coisas de forma visual, não é? Eu vou à frente, as pessoas ficam atrás. Só que eu sinto que esta mentalidade que eu tenho vindo a desenvolver, ou que Deus tem vindo a martelar em mim, a formatar, a forjar, a esculpir em mim, é precisamente o contrário. Eu tento perceber a oração como a vanguarda. A oração vai à frente e eu vou atrás. Tremendo. A oração é a vanguarda. É aquela questão. Se o Espírito de Deus não vai, eu não quero ir. Eu vou atrás. Eu não vou à frente da oração, eu vou atrás da oração. E essa cena que tu disseste agora... Não, essa cena que tu disseste aí agora é das coisas mais assertivas espiritualmente que eu ouvi aqui nesta sala. Não, eu estou a dizer isto com muita sinceridade. Então não fui eu que isso disse. Tu disseste, eu nunca ouvi ninguém dizer isso. Porque toda a minha vida, em termos de cristão, eu sempre ouvi que a oração era a retaguarda. Pois, realmente é a expressão. É a expressão usada. Mas isso que tu disseste aí é uma grande verdade. Porque a oração a oração tem que acontecer antes. Não é? Tem de acontecer tem que antes, acontecer tem de ir à antes. frente, é isso. Não é? Como o facto dos discípulos, os nomes que Jesus deu a eles, Jesus não deu os nomes e depois é que foi orar. Jesus primeiro foi orar e depois é que deu os nomes. Exatamente. Não é? Exatamente. Ou seja, é isso que estás a dizer, ou seja, da oração estar na retaguarda é quase como se fosse tipo um último reduto, ou seja, já não me resta mais nada, vou orar. Estás a ver? E é do género, estar-me aqui a meter nos pés de Deus, né? Não estou fora, mas do género, ou seja, não te resta mais nada, vens falar comigo, né? É tipo a cavalaria. Exato. Mas vocês estão a falar da oração, pá, e eu hoje vi também me pareceu-me um Reels, não sei se vocês sabem, um jogador de futebol que agora de repente se ouve muito falar um brasileiro, o Igor Thiago. Ele tem estado a despontar muito na Liga Inglesa, e numa entrevista perguntaram como é que tu consegues estar sempre no sítio certo, sabes? E ele assim, eu estou os 90 minutos do jogo a orar. Incrível. Uau. Jogada após jogada, eu peço, Senhor, mostra-me para onde é que eu tenho que ir, dá-me discernimento para esta jogada. Ele diz que está aos 90 minutos a orar. Uau. E há pessoas que, por exemplo, há pessoas que quando ouvem isso diriam, que piada, né? Um jogo, quanto é que Deus se interessa por um jogo de futebol? Mas a questão é precisamente essa. Deus interessa-se por tudo aquilo em que nós estamos envolvidos. Porquê que importa se eu vou aqui, se vou ali, se faço isto, se faço aquilo, se passo 2 horas a ver Reels ou se passo 2 horas a ler a Bíblia? Porquê que interessa? Porque Deus está envolvido em cada segundo do nosso dia-a-dia. O Espírito Santo está a tentar agir através de nós. É verdade. Se isso é verdade, então o Espírito Santo está a agir através daquele jogador de futebol a cada minuto que ele está no campo. Ele está a agir através de vocês a cada minuto que estão a editar o podcast, através de mim a cada nota que eu toco no palco em casa a estudar. Deus interessa-se profundamente por isso. E uma coisa semelhante é, por exemplo, um artista japonês, cristão, que tem livros incríveis. Ele chama-se Makoto Fujimura, e quem tiver interesse na cultura japonesa relacionada com o Evangelho, leia Makoto Fujimura. E ele tem uma frase nesse sentido, que é, ele é pintor profissional, e ele diz que para ele pintar é um ato de oração. E ler essa mentalidade também me tem transformado a maneira de ver o meu dia-a-dia, a minha profissão,
Tem de ser assim. Deus está profundamente interessado naquilo em que nós estamos envolvidos. E o Espírito Santo age, o Espírito Santo é vivo e ele comunica. Ele comunica através de tudo o que nós fizermos. E se nós permitirmos que Ele guie o nosso dia-a-dia a esse ponto, ao ponto de pedirmos a Deus orientação para chutar uma bola, Ele vai também falar através disso, como claramente falou. Exato. E ele ainda nessa entrevista ele diz, depois de lhe perguntarem, né, ele diz: epá, eu agora podia dizer que sou muito talentoso, né, que sou muito talentoso, pá, que, né, mas não, é mesmo Deus que me põe no sítio certo, à hora certa. Então, epá, e isso ou seja, e isso eu vejo isso como um círculo perfeito, não é? Ou seja, porque Deus também lhe só capacita a ele, porque também sabe quando chegar a hora ele vai glorificar Deus, porque ele sabe que quando lhe perguntarem, ele vai dizer: não sou eu, mas é o Pai que me põe ali naquela posição. Isso faz a diferença. Faz a diferença. E alguém pode perguntar: mas então é Deus que capacita ele, e então os outros descrentes que também são muito bons, quem é que os capacita? A questão é essa, é que também é Deus. A diferença é se a gente lhe dá crédito ou não. É a única diferença. É se a gente está a orar a quem nos está a capacitar ou não. É verdade. Se a gente lhe dá a glória. Tu há pouco estavas a falar, ainda estávamos em off, estavas a falar nessa questão e que eu já vi que tu não tens. Aqui ninguém tem nada disso. Mas que é uma questão que nós, principalmente vocês que são mais novos, que é uma questão que nós temos que ficar blindados para ela. Que é aquela questão de, a certa altura, nos quererem formatar. Atenção, eu não estou a apelar à rebelião. Não estou a apelar. Nem estou a apelar a ativismo cristão. Não. Mas, eu estou a dizer isto porquê? Porque eu estava a falar que Jesus, ele nunca foi, digamos, não é falado o que ele fez aos 22, se ele fez alguma mesa de cabeceira ou duas especialmente concebida. Não, a gente sabe o que ele fez a partir dos 30 anos de ministério, ponto. Mas a gente vê que a determinada altura os próprios irmãos, a própria família diz que a mãe e os irmãos, sabendo da fama dele, sabendo do quê? Do que ele andava a fazer e a falar, foram buscá-lo. A Bíblia diz que eles diziam que ele estava fora de si. Os próprios irmãos que viviam na casa com ele sabiam certamente. Eu acredito que Maria deve ter, acredito eu, não temos base para isso, mas que Maria, Lucas escrevia que Maria guardava algumas coisas no seu coração, no seu íntimo. Pronto. Mas o que é facto é que os irmãos vão lá para o tirar daquele movimento que estava a ser construído, porque diz que a casa, não é? A casa estava repleta de pessoas, não havia espaço para ter pessoas lá dentro da casa, porque eram tantas. E os irmãos e os discípulos disseram: olha, está lá fora a tua mãe e os teus irmãos e querem falar contigo. E Jesus até disse: quem é a minha mãe? Quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Se não, parafraseando, senão vocês e aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas o que eu achei interessante é que os irmãos diziam que ele estava fora de si. Pois. Ou seja, durante 30 anos, com toda a certeza, nunca ninguém disse que ele estava fora de si. E este está fora de si, pode vir à nossa vida. E às vezes até vem por família. Às vezes até vem por amigos, às vezes até vem por irmãos que dizem: o que tu estás a fazer é uma cena fora da caixa, meu. Pois. Tu estás a fazer uma cena que nunca ninguém fez e tu achas que és o quê para fazer? Pois. Quem és tu agora para arrancares por iniciativa própria? Já tens a bênção de não sei de quem? Ou seja, esta formatação, este limite, olha, deixa-me só dizer outro exemplo, que é um exemplo tremendo. É aqui que nós vemos, é isso que tu falaste, as características da pincelada. Vemos que Deus não está limitado às nossas caixinhas, às nossas visõezinhas, ao ministério B, C e D. Deus não está limitado. Os homens querem limitar a Deus, querem pôr Deus numa caixa, mas isso não acontece. Aquele exemplo do homem que expulsava demónios
e que os discípulos o repreenderam. Epá, os discípulos expulsavam demónios por autoridade dada por Jesus. A determinada altura eles, vamos imaginar, vão passar numa rua e vê um homem qualquer a expulsar demónios também. E eles vêm falar com Jesus. Olha, senhor, anda aí um homem. É aquela mentalidade do costume. Anda aí um homem pelas ruas a expulsar demónios, mas ele nem te segue. Queres que a gente o proíba? E Jesus é muito claro. Ele diz, não o proíbam. Porque quem é por nós não é contra nós. Estás a entender? Aquele mindset que muitas vezes nos querem impingir, seja em que área for, seja na música, seja na pregação, seja em ser missionário, seja em ser o que for. Há de chegar à altura, isto é quase uma fatalidade, mas é verdade. Pois. Eles vão dizer, tu estás fora de ti. Tu não estás a seguir o padrão, meu. Tu estás a querer ser revolucionário. E depois há outra, tu és rebelde, meu. Tu estás fora de contexto. Não estás a seguir a linha mestra. Mas esse ensinamento, para certas pessoas, não pode ser aplicado, mano. Há pessoas que são literalmente fora da caixa, man. E eles só funcionam fora da caixa. E o problema muitas vezes, em algumas pessoas, é que se formatam à caixa do outro. Não sei se estou a conseguir passar a cena, porque isto pode tocar a qualquer um de nós. Isso acontece muito também. Eu tenho pensado muito nisso. Isso acontece também em formas de ganhar pessoas para Deus. Ou seja, então, mas tu agora vais plantar batatas para ganhar pessoas para Deus, vais lá para o campo plantar batatas. Isso não é assim que se faz. Ou tu agora vais para o bairro, vais lá falar no bairro. Não, tu tens que trazer os rapazes do bairro para aqui para a nossa igreja. É como se Deus não pode ir ao bairro. Exato. Deus não está no bairro. Ou seja, eu falo isto porquê? Porque eu, a certa altura, eu senti um bocado isso. Eu não tenho vergonha de dizer, porque até acho que não tenho vergonha nenhuma, não é? Foi muito importante para mim uma pessoa ter chegado a mim, trazer-me para perto de Deus com uma coisa totalmente, ou seja, que à partida ninguém diria que é de Deus, né? Que foi treinar jiu-jitsu, não é? Que fixe. Foi através de treinar jiu-jitsu, né? Que eu cheguei, que eu entrei na igreja pela primeira vez, foi para ir a um treino de jiu-jitsu, não é? E houve uma altura que parecia que, quando eu falava, não com pessoas da igreja, mas com outras pessoas de fora, também ligadas ao cristianismo, parecia um bocado, então, mas agora vai treinar jiu-jitsu na igreja e não sei o quê. Mas isso é um bocado isso que estás a dizer, de limitar Deus, né? Ou seja, como se Deus, ou seja, nós dizemos Deus criou tudo, menos o jiu-jitsu, menos o futebol, menos isto. Não, Deus criou tudo, Deus pode usar tudo a seu favor. Exatamente. Não é? Exatamente. É um bocado por aí. E vai muito encontrar aquilo que também estás a dizer. Eu acho que a gente o ser humano tende sempre a reverter de volta às suas zonas de conforto. E eu acho que tudo, na raiz, tudo está relacionado com o mesmo espírito que leva, por exemplo, ao farisaísmo, que é nós queremos maneiras visíveis de nos sentirmos bem connosco próprios, de dizer, eu sou santo, eu estou a fazer isto é porque eu sou santo. E de podermos julgar os outros. Não, tu não fazes isto, não fazes aquilo, então logo ou és santo ou não és. Isso é uma zona de conforto que não tem nada a ver com a dependência de Deus, nem com... Não é? Porque Deus não vê como o homem vê. Está mesmo longe da compreensão. Mas eu acho que por causa disso, da nossa necessidade de termos maneiras de nos categorizarmos uns aos outros e de nos apaziguarmos a nós mesmos e a nossa consciência e o nosso superego, revertemos essas caixinhas, porque elas nos dão maneiras visíveis, né, de categorizar-nos uns aos outros. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o reino de Deus. É verdade. Essa questão do jiu-jitsu é isso. E pá, eu peço desculpa, estou a falar muito neste Mas episódio. é isso, Pá, mas eu tenho mesmo que dizer isto porque veio-me aqui à cabeça. E é o seguinte, nós já dissemos aqui muitas vezes aqui no podcast, não é? Que no céu, no paraíso, não é?
não vai haver lotes, né? Para denominações. Bandeirinhas. Exato. Yeah. Mas também não vai haver uma zona VIP para cristãos com fidelização de mais de 25 anos. Também não vai haver uma zona só para pessoas que andaram na escola dominical. Como não vai haver um quarto escuro para pessoas que se converteram à última hora. Vai ser igual para todos. Vai ser igual para todos. Porque às vezes isso faz-me um bocado de confusão, que nós lidamos com irmãos, parece que estamos dentro de um clube. Yeah. E a fé cristã não é isso. Exatamente. A fé Jesus, que é o ser mais perfeito que já pisou nesta terra, não é? Yeah. Sem dúvida. Yeah. Olhou para um ladrão à última da hora e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, como é que nós aqui na terra olhamos para pessoas que estão na mesma condição, exatamente na mesma condição que nós, não é? Nós para Deus somos tão bons quanto um Exatamente. perdido que está na rua. É verdade. Yeah. E essa questão que disseste do clube é exatamente isso, que é a gente, na nossa zona de conforto, falamos evangeliquez, vamos a esta denominação, temos este tipo de bancos, temos este tipo de liturgia e imaginamos que o que precisamos de fazer é fazer estas coisas publicamente e logo estamos a fazer o nosso dever, porque quem quiser vir a Cristo pode vir a nós e pode entrar na nossa caixinha. E esperamos que as pessoas tenham de aprender o nosso evangeliquez, que entrem nos nossos edifícios, que se sentem nos nossos bancos. E ficamos à espera que as pessoas façam isso, né? E isso tem sido a estratégia de alcance dos perdidos da maior parte da igreja ao longo da maior parte dos séculos. E conectando exatamente com a questão de alguém ter ido até onde tu estavas e não ter esperado que tu viesses até ele. Isto é o modelo encarnacional de Jesus. Yeah. Jesus saiu do céu, Jesus saiu da eternidade e da sua glória, meteu-se dentro de um corpo humano, com todos os sofrimentos a que isso está associado, limitou-se a comer, beber, dormir, limitou-se a ter de falar um idioma humano para que nós o percebêssemos, limitou-se a ir morrer numa cruz humana, um pedaço de madeira, limitou-se a ficar enterrado num túmulo envolto em panos humanos, feitos por mãos humanas. Ele saiu de onde estava para viver isto, para nos alcançar. E esta é a nossa fasquia enquanto crentes. Não há hipótese de entender quem Jesus foi e ficar sentado no nosso banco à espera que os outros venham até nós. Aqui é que a gente entende o que é: vão e façam discípulos. Vão ao clube de jiu-jitsu, vão até ao Japão, vão ao clube dos surfistas, Mais simples até, ou seja, na igreja ou num sítio qualquer, levanta-te e vai orar por uma pessoa. Bati aqui na câmara. Vão orar por uma pessoa que muitas vezes, né, falo por experiência própria, sentimos esse desafio e ficamos um bocado, não é? Canhados e um bocado presos. Mas é esse o desafio. É esse. É um desafio. Yeah. Uma coisa que todos nós temos essa característica, graças a Deus, mas há uma característica que nós temos sempre que demonstrar, que é a ousadia. Temos que a demonstrar. Nós temos que ser ousados, e eu digo sempre isto porque eu vivi isto, literalmente. Eu próprio sempre quis estar no backstage. Yeah. Não quero aparecer muito, deixa-me estar aqui, não quero estar com micros na mão e não sei o quê. Mas a própria ousadia, ela promove a ousadia. Tu não consegues, fazer a ousadia ser maior, não exercendo a ousadia. Yeah. Porque à medida que tu vais sendo ousado, pelo menos eu falo para mim, tu dás o primeiro passo de ousadia e não é que Deus te passa a usar mais, mas é tu própria tomas consciência de que Deus está a impelir para fazer certas coisas. E isso promove, não é só autoconfiança, é convicção. É uma convicção. Nós no último episódio que tivemos com o Belmiro, nós falámos sobre a questão do propósito. Nós tivemos aqui uma convidada, Maria Helena Costa. Maria Helena Costa, não é?
Pronto, ele tem as convicções dela, não tem a ver com questão partidária, nem sabia se ela era de um partido ou de outro, isso a mim não me interessa, mas é notório pela maneira como ela fala que ela tem fortes convicções. Ok, podemos não concordar com algumas coisas, podemos concordar com outras, mas o que faz aquela pessoa, digamos, ter aquele drive, é o drive, né? Ou seja, o drive ou o propósito é o que te impele. Estás a ver? Porque se tu tens o propósito, tu hoje pode não te apetecer se calhar ir para certos sítios ou falar com certas pessoas, mas tu lembras-te do propósito. Tu lembras-te que há pessoas que dependem da tua oração. Há pessoas que dependem, há vidas que dependem da tua vida. Estás a ver? E o nosso propósito tem de ser Cristo. Exato. Para tudo. Para as decisões que tomamos em relação à nossa família, aos nossos passatempos, ao nosso trabalho, o nosso ministério também, sim, mas as compras que fazemos, tudo isso tem que ser movido por Cristo. Em tudo o que fazeis, dai glória a Deus. E é esse o significado. E essa questão do desconforto, né? Da ousadia. Eu tenho ouvido também várias vezes essa frase, que é não esperes para parecer fácil para fazer. Se queres fazer algo corajoso, tens de fazê-lo enquanto ainda tens medo. Porque ser corajoso não é não ter medo de nada. Ser corajoso é conseguir fazer as coisas mesmo com medo. E medo pode ser substituído por desconforto. E a questão é essa, que é a caixinha de Jesus, não é as nossas caixinhas dos edifícios e das denominações. A caixinha de Jesus é a total dependência do reino de Deus em Deus. É dependência nele. Se Jesus tem alguma caixinha, é todo o espaço que está fora das nossas caixinhas. É sair dali e depender exclusivamente no Espírito Santo. E quando somos chamados a isso, ou seja, Jesus Cristo veio até nós, Ele fez tudo o que precisávamos de fazer para que não tivéssemos de o fazer, não é? Mas Ele fez tudo isso para que nós também fôssemos capazes de o fazer. Esse é o paradoxo da salvação, não é? Nós não precisamos de merecer, não podemos merecer a nossa salvação, por isso não precisamos de fazer nada para merecer a salvação, mas fomos salvos para podermos fazer o que precisaríamos de fazer, que é obedecer, que é sair da nossa zona de conforto. E o Espírito Santo chama-nos a esse desconforto. Ele chama-nos a depender só dele. E temos de ser capazes... Não. Vamos-nos tornando capazes de fazer as coisas mesmo quando elas são desconfortáveis. Quanto mais perto estamos da vontade de Deus, vamos tendo essa capacidade de sair do nosso clube e encarnar os meios desconfortáveis, as peles desconfortáveis. Como Paulo disse, fiz-me de tudo para com todos, não é? A gente sai do nosso meio de conforto, a gente toma decisões que são difíceis, mas é aí, nessa beira do precipício, nesse limbo, que o Espírito Santo nos quer. Porque aí não há absolutamente nada onde a gente se possa agarrar sem ser na graça de Deus. E aí é que começamos a ver Deus a agir. Muito bom o que tu disseste. Tudo o que tu disseste tem sido tremendo. Eu esse estágio aí costumo chamar o campo da impossibilidade. Às vezes é isso que acontece, não é? Quando chegas ao teu limite, ou seja, esgotei as minhas hipóteses, então é aí que Deus parece que Ele tem fascínio por esse tipo de situações. É mesmo. Tipo, já fizeste tudo, então tenta lá mais uma vez, a ver se consegues. Até biblicamente a gente vê, não é? Deus, o nosso Deus é um Deus desse tipo de situações. É isso. Porque se não fosse assim, então a gente nem precisava da fé. Exatamente. Porque que a gente precisava de fé? Exatamente. Se a gente consegue fazer, não é? Então a gente precisa de fé para quê? Isso não é fé, mano. Fé é quando a verdadeira fé
é realmente quando para nós não é possível, man. Yeah. Se para nós é possível, pá, eu agarrar nesta caneca, eu não preciso de fé para agarrar na caneca, man. Exatamente. Nem para falar para este micro. Eu preciso de fé para coisas que eu não consigo humanamente fazer. Yeah. Estás a ver? Pá, olha, desculpa lá, a gente está aqui a falar tanta coisa ao mesmo tempo. Já vamos falar aqui da questão do Japão, certamente. Pá, há aqui uma passagem, vem aqui ao encontro do que a gente está, e não quer demais introduzir aqui. Epá, Hebreus 11, né? O conhecido, os grandes exemplos da fé. Yeah. Né? Yeah. Ou seja, os heróis da fé. Né? Tivemos aqui um convidado que dizia que não gostava de ler livros. Já não sei quem foi, mas achei engraçado ele dizer aquilo. Não gostava de ler livros sobre heróis da fé porque ficava deprimido. Começava a olhar para estes exemplos e dizia assim: ei, epá, isto para mim eu não vou chegar lá. Pá, e na verdade, epá, acreditem nisto. Nós já lemos este capítulo 11 tantas vezes na igreja, pá, puxam este capítulo que é tremendo. Depois fala pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação, né? Depois fala de Abel, fala de Abraão, fala de Enoque, sem fé é impossível agradar a Deus, versículo 6, Noé, Abraão, já tinha dito, Jacó, e por aí fora. E tantos exemplos, né? Mas os versículos, isto é engraçado. É engraçado que com tantos anos de igreja, os versículos mais importantes, que é o que tu acabaste de dizer, os versículos mais importantes deste capítulo, para mim, epá, se calhar vocês vão concordar comigo, está no final. Aqui o penúltimo versículo diz assim: todos eles, ou seja, todos aqueles heróis lá atrás, obtiveram aprovação por causa da sua fé. Ok? No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Os dois versículos mais importantes são estes. Yeah. Aquilo que o escritor de Hebreus nos está a dizer é exatamente, a conclusão é esta: que eles, apesar de tudo o que Abraão fez, que Moisés fez, que Noé fez, eles obtiveram aprovação por causa da fé. Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido. Depois diz no último versículo 40: pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Yeah. Ou seja, ok, Jefté, Abraão, Noé, Enoque, tremendo, mas aquilo que está aqui a dizer o escritor, inspirado pelo Espírito de Deus, é que Deus tinha algo melhor, maior ainda do que eles fizeram. Yeah. Jesus, o que é que ele disse? Vocês farão coisas maiores. Esse era o versículo que eu me tinha lembrado enquanto falava, mas esqueci. Mas é ou não é? É esse mesmo, exatamente. Deus tinha coisas melhores. Aqui está a dizer novamente, preparou para nós coisas Yeah. ainda maiores. Yeah. Nós é que limitamos isto tudo. Yeah. Levamos a vida toda, a nossa vidinha toda, na Terra, a limitar Deus. Yeah. Basicamente. Nós é que limitamos Deus, man. Yeah. Não é, a razão não é outra. Nós é que limitamos. E Jesus A disse ação isso de sobre Deus. todos os seus discípulos. Yeah. Não era sobre os que vão ser missionários no sentido tradicional da palavra, não era sobre os pastores, não era sobre os heróis da fé. Não, era sobre os seus discípulos. Exatamente. Farão coisas maiores do que eu. Yeah. Como é... A gente está tão longe, não é? É verdade. De sequer... Não sei, não há espaço para isso dentro das nossas caixinhas. É verdade. Jesus não caberia dentro de nenhuma das nossas verdade. caixinhas. Mas ele salvou-nos para esta obediência. E isso para mim é uma coisa que tem estado no meu coração nos últimos tempos. Que é esse paradoxo, né, de por um lado nós não conseguimos fazer nada para merecer a salvação, mas ao mesmo tempo, porque fomos salvos, somos capazes de fazer aquilo que de outra forma não seríamos capazes. Somos capazes de obedecer, somos capazes de ser exemplos de luz neste mundo perdido, né? no meio da escuridão. Desde quando é que eu poderia ser luz para quem quer que fosse? Eu não posso, é porque não sou eu, é o Espírito Santo. Nenhum de nós tem qualquer luz para oferecer, senão o próprio Espírito Santo através de nós. E isso vê-se na nossa obediência, na nossa fé,
caminhar, no nosso buscar do Espírito. E isso é uma vida de oração. Yeah. Voltamos ao início. Yeah. Senão, como disse Moisés, o que nos vai distinguir Yeah. no meio do povo é tu estares connosco. Yeah. Não é? E eu diria, com base nisto, diria que, e com aquilo que tu disseste, que do que é que adianta uma mega, diria eu, o que é que adianta uma mega igreja? Yeah. O que é que adianta ter uma mega estrutura? O que é que adianta ter... Epá, isto não é uma crítica, não é. Mas eu posso até entrar em sítios onde não está a presença de Deus. Eu entro. Vou a um cinema, vou assistir a um espetáculo. Quer dizer, estou a falar da presença manifesta. Claro, assim. A manifestação, não é? Da presença de Deus. Tu sabes que... tu ouves o pregador e tu dizes, pá, esta pessoa esteve com Deus. Esta pessoa... Deus fala por esta pessoa, não é? Yeah. Mas eu não fico lá. Percebes? Porque aquilo que faz a diferença, teria por outras palavras, aquilo que o mundo precisa, pá, nós às vezes batemos um bocadinho aqui nesta tecla, mas não é por não gostarmos da igreja, não é isso. Yeah. Não é isso, é o contrário. É porque eu amo a igreja, é porque eu amo os pastores que são meus amigos, é porque eu amo pessoas do passado cristão e que hoje estão mornos, estão estagnados. Pá, tu vês, estás a ver, entram noutras cenas, entram em política, começam a falar de política, e misturam a política, depois falam de Israel, depois falam... Pá, eles não foram chamados para isso, man. Nós não fomos chamados para estar aqui envolvidos com Israel e com política. Pá, esqueçam isso, mas isso é... Não fomos chamados para estar a falar de César. Exatamente. Nós às vezes, não é nós, mas às vezes a igreja fala tanto em César e fala tão pouco em Deus. Pá, e o que o mundo está a precisar é o que Moisés disse. Se a tua presença não vier, é pá, em vão. O que é que interessa estar num meeting, epá, cheio de engravatados, com boa música, e a presença de Deus não está lá, meu? Eu venho-me embora, man. Eu não vou ficar lá. Eu não quero saber, man. A música pode ser muito bonita, o catering, tudo, as luzes, man. Já falámos disso aqui muitas vezes. Mas eu tenho este padrão. E depois há outra coisa. Aquilo que eu tenho e que nós temos dentro do nosso coração, eu não vou permitir que isso seja retirado de mim. Eu não vou permitir que uma comunidade, ou um grupo, ou alguém que se intitule alguma coisa, digamos, no meio cristão, me tire aquilo que Deus plantou no meu coração. Nomeadamente a minha fé. Pois. E eu estou a dizer isto porquê? Porque tu às vezes, não é o caso, mas às vezes entramos em determinadas situações em que eles querem abafar a tua fé. Pois. Eles querem te controlar, no sentido, não, o irmão está a ser muito aventureiro. O irmão está a ir para além daquilo que Deus espera. Pois. Ou seja, eles querem te meter dentro da caixa. Estás a perceber? Querem te limitar. Mas o irmão está a expulsar demónios, como os discípulos queriam fazer. Mas ele está a expulsar demónios. Mas tu nem segues Jesus, man. Já estavam a querer meter aquele homem que... Epá, eu é que me tenho que controlar aqui, não és tu, Arnaldo. Mas tu vê, eu faço este tipo de questão e já fiz muitas vezes. Pá, o que é que aquele homem ouviu? Meu? O homem não tem Bíblia, meu. Vamos pensar agora. Vamos esquecer a teologia, vamos falar um bocadinho mais racional. O que é que aquele homem tinha, man? Não tinha Bíblia, não tinha uma app como eu tenho aqui com a Bíblia. Mas o que é que ele ouviu? O que é que ele viu? Pá, se calhar estava ali sentado num sítio qualquer e viu Jesus. Ou algum discípulo a dizer, olha, em nome de Jesus, eu ordeno que este espírito impuro saia desta pessoa. E eu disse, pá, isto funciona. Este nome tem poder. Este nome tem poder. E eu vou usar. Mas ninguém meteu a mão na cabeça do homem, man. Ninguém... E estás a entender? Essa era a grande questão dos discípulos. Exato. Os discípulos vieram logo com aquela mentalidade religiosa. A dizer, não, ele não pode fazer isto. Estás a ver? E às vezes querem fazer isto ainda. Querem-te limitar. Não, tu não podes. Tu és muito nova.
Pois é aquela mentalidade muito nova. Esquecendo-se que quem capacita é Deus. Exatamente, exatamente. Pá, eu não quero entrar aqui neste assunto, já falámos isto várias vezes. É como a história da unção, já falámos aqui uma vez com o Cristiano, a questão da unção. Dá unção, a pessoa que dá unção também pode tirar a unção e não sei o quê. Pá, isso é das coisas mais tolas, mais parvas que eu já ouvi, porque a unção é como ele está a dizer, quem capacita e quem dá unção é Deus. Quem ungiu Davi foi Samuel, mas foi Deus que escolheu Davi. Estás a ver? Porque Deus é quem opera o querer e o efetuar. Mas nada. Quem escolheu a Rebeca foi Deus. Foi Deus que a chamou. Foi Deus que a escolheu. Foi Deus, e a gente vê isso. Não precisamos de ver nenhuma ata do céu assinada por Jesus em baixo. Nós vemos, ouvimos ela falar e vemos a determinação que tu carregas. E isso é algo que Deus te deu. Olha, estás-me a fazer lembrar uma citação que é assim: não é o povo de Deus que tem uma missão, é o Deus da missão que tem um povo. Nós não somos o personagem principal, não somos nós que temos uma missão e vamos em representatividade de Deus. Não. É Deus o personagem principal, Ele é o Deus da missão e Ele tem-nos como veículo, como ferramenta. É verdade, não é? Verdade. Pá, sabes que eu tenho que me controlar porque estas histórias às vezes mexe aqui um bocadinho com a minha estrutura, mas é verdade. Sabes que tu és música profissional, és uma executante. Eu já vi uns vídeos teus tremendo. Vão lá ao perfil dela no Instagram. Pá, violino do mais alto nível. Mas sabes que não, mas isto é uma constatação. Eu não quero estar aqui a repetir o que já disse anteriormente, mas isto é um facto. Isto é factual. Eu falo daquilo que eu vi e que eu vivi no meu passado. Longínquo, não é recente. Longínquo. Mas, infelizmente, há uma obsessão dentro da igreja por protagonismo. Obsessão. Pessoas que são obcecadas pelo protagonismo. E sabes a conclusão que eu chego ao fim destes anos todos? Lendo a palavra de Deus, eu vejo o seguinte. Isto não é nenhuma citação, nem nenhuma acusação a ninguém, mas isto é uma constatação. Jesus disse que o maior homem, nós lemos aqui Hebreus 11, né, os heróis, mas o maior homem de todo o Antigo Testamento chamava-se João Batista. Jesus disse: o maior homem nascido de mulher foi João. Nem Moisés, nem Abraão, João. E o que é que João dizia de si próprio? A gente sabe. Eu sou uma voz. João disse: eu sou a voz que clama no deserto. Ele nunca disse: eu sou o pregador. Não, Jesus é que teve que vir dizer quem ele era. Ele próprio nunca disse dele próprio quem ele era. Ele disse: eu sou só uma voz. Epá, eu estou aqui no pano de fundo. Eu sou só uma voz. Mas hoje em dia, eu estou assim empolgado, mas não estou chateado. Mas hoje em dia há uma sede de protagonismo. Há uma loucura de flyers, atrás de flyers. Malta com micros na mão, parecem aqueles meetings de boys band. Malta, mas isto é verdade, é verdade. Eu não estou a dizer que isto é feito pelos próprios, mas isto é excessivo, é desnecessário, porque lá está, há aqui está desfasado, isto está tudo desfasado. Porque João Batista, ele dizia: sou só uma voz, Ben. E a voz por quem ele falava, ele disse: eu não sou digno nem de atar as sandálias dele. E vê o quão distante nós andamos dessa referência. Porque é como tu disseste há pouco, Deus não vê como o homem vê. Samuel disse: não, onde é que está? Não tens mais filhos? Tenho, mas está lá nas ovelhas. Vai lá buscá-lo. Porque o próprio profeta ficou iludido. Não ficou? Ele ficou iludido. Exato. E nós também ficamos iludidos. Pela roupa do pregador, pela eloquência. Mas Deus olha e diz assim: não,
eu não estou a olhar para aí. Yeah. Epá, e é isto, eu não estou aqui para criar nenhum movimento revolucionário dentro da igreja, a qual eu amo e amamos, e amo irmãos, e pronto. Mas a questão é isto, há um desfazamento. Eu olho para o panorama de pessoas amigas de quem eu gosto muito, que é assim, epá, deixem-se de políticas, meu. Yeah. Deixem-se de Israel, deixem-se de falar de futebol, deixem-se de coisas, man. Deixem-se de protagonismos, e epá... É tudo uma questão de gestão de expectativa. Se vocês vão a algum sítio procurar por Jesus, se Jesus não estiver lá, não vale a pena perder tempo em lá ficar. É a mesma coisa se eu receber um convite da Rebeca para ir ver um concerto de violino, não é? Se eu chego lá, a Rebeca não está lá, o que é que eu vou lá fazer? Pois. Ora bem. Agora acertaste na mousse também. Se eu vou a uma igreja, se fala tudo menos de Jesus, acho que até foste tu que deste esse exemplo, não é? Numa pregação, o pregador, acho que mencionou 20 e tal vezes Satanás e só 2 vezes Jesus. Pois. Não sei se foste tu ou se eu vi noutro podcast Não me qualquer, mas viu isso e ele depois foi falar com o pregador. Oh irmão, se você na pregação toda, acho que foi num podcast, você na pregação toda, você mencionou 20 e tal vezes Satanás e só fala 2 vezes de Jesus. Foi? Exato. Essa pá, não estou lembrado. Mas pronto, é pá. Essa questão Saiu-me. está-me a fazer lembrar uma parábola que Jesus contou, que é extremamente missionária, que é essa ideia de irmos, às vezes vamos a muitas igrejas e a presença de Deus onde é que está? Não estava lá. Aquela parábola onde Jesus diz que um anfitrião ia de um jantar, convidou os convidados de honra e mandou convite a todos com tempo para eles saberem. No dia não apareceu nenhum, então ele saiu à rua e foi convidar aqueles que... Os aleijados, os pobres, os sem casa. E isso é o reino de Deus. O reino de Deus não são as nossas festas, as nossas gravatas, as nossas pregações. O reino de Deus é encarnar e ir. Encarnar o modelo encarnacional de Jesus e alcançar a escuridão do mundo com a luz de Cristo. É verdade. E isso é o modelo da missão. A gente olha à nossa volta... Jesus não veio para os que estão bem, para os que não precisam de médico. Ele veio para os que estão para os doentes. E essa é a nossa urgência. Graças a Deus que precisamos todos, não é? Exatamente. É verdade. E ou seja, ele veio para todos e ao mesmo tempo ele disse que quem não estiver disposto a levar a sua cruz, a negar-se a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Ou seja, ao mesmo tempo ele veio para todos e ao mesmo tempo nem todos vão atrás dele, porque nem todos vão estar dispostos a fazer o que é preciso e a abdicar daquilo que têm de abdicar para ser dignos. Existem pessoas que não são dignas de ser discípulas de Jesus. E não são os pobres, os aleijados e os rebeldes. São aqueles que se acham bons demais. É verdade. Para ir até aos pobres e aos aleijados e aos rebeldes. Enquanto não estamos dispostos a despir-nos e a reconhecer o quão doentes somos, não somos dignos. Os dignos do reino de Deus são os que reconhecem que, literalmente, como aquele pai que pediu um milagre a Jesus. Jesus, ajuda a minha descrença. Eu creio que tu podes fazer. Eu quero que tu cures a minha filha ou o meu filho. Ajuda a minha descrença. É quando nós somos humildes, quando nós somos doentes e reconhecemos que somos doentes. Esse é o reino de Deus. Muito bom. Tremendo. E diz-nos, Rebeca, a tua expectativa. Claro que está em Deus, a tua expectativa está em Deus totalmente, mas em relação ao Japão, tu conheces a história ou o contexto, né, do passado do cristianismo no Japão e o que é que tu esperas encontrar lá na tua missão no Japão? Então... 1%, não é? 1%. 1%. Cerca de 1%
dependendo de quem conta nessa estatística, são os cristãos no Japão. E estima-se que a experiência dos missionários lá hoje em dia é que cerca de 95% da população japonesa não tem nenhum cristão nos seus círculos, nem sequer ouviu falar sobre o próprio nome de Jesus. Lá está, é uma realidade muito diferente da nossa aqui no Ocidente, porque aqui, muito embora possa haver muita gente que não acredita, a maior parte das pessoas já ouviu falar, não é? Sim. Agora, no Japão, durante quase 3 séculos, não era permitido nenhum estrangeiro no Japão e os cristãos foram perseguidos. Portanto, foi bastante tempo e foi o suficiente, vamos dizer assim, para o Japão se esquecer do Evangelho. Na altura, quando os jesuítas chegaram lá, o Evangelho foi aceito de forma incrível. Os japoneses converteram-se em massa e houve, numa questão de meio século, surgiram igrejas em quase todas as províncias do Japão. Porque, estudando um bocadinho mais a fundo, na verdade há muitas conexões entre a cultura japonesa e o Evangelho. É muito interessante. Deus tem um pouquinho do seu ADN em todas as culturas do mundo, não é? De maneiras diferentes. Mas, na altura, o Evangelho fez sentido aos japoneses, mas a perseguição acabou por suprimir muito essa semente. Mas a semente continua lá. Ou seja, hoje em dia, o Japão lá está, o segundo grupo maior não alcançado pelo Evangelho, mas até saiu há alguns meses um artigo na Christianity Today que era... seja, traduzindo para português, tipo uma história de florescimento e prosperidade é boa, mas a sobrevivência também é boa. O não ser muito heróico, não significa que não esteja lá e que não seja real. E a história da fé no Japão, a história do cristianismo no Japão, não é, neste momento, uma história de grande prosperidade nesse sentido, mas é uma história de sobrevivência. E os cristãos que estão lá aguentam essa semente e aguentaram essa semente durante 5 séculos, 3 dos quais foram em total perseguição. E são histórias incríveis que se podem ler sobre o cristianismo no Japão, sobre as vidas dos cristãos durante esse tempo de perseguição. Mas, essencialmente, o que se encontra hoje é uma sociedade que tem liberdade religiosa, oficialmente. Nesse sentido governamental não existe qualquer entrave. Mas, culturalmente, são muito desconfiados de tudo o que seja estrangeiro. Tudo o que possa ser considerado uma influência estrangeira, eles têm um pé atrás. Também oriundo da cultura que desenvolveram durante aqueles 3 séculos, que foram, quase 3 séculos, chama-se período Tokugawa, que eles chamam a Era da Página Interrupta. Pronto, durante esse período eles forjaram uma cultura muito homogénea, muito fechada, muito... É aquilo que a gente hoje em dia, enquanto ocidentais, até admira, que eles são muito organizados, eles são muito próprios, não é? Polidos, são responsáveis, a ética de trabalho, a consistência, a eficiência. Todas essas coisas são ótimas, mas foram forjadas a um grande custo. E esse custo foi principalmente a expressão e a opinião individual. E nesse saco incluiu-se a fé. A fé e tudo o que é diferente. Eles têm, na cultura japonesa, tem um ditado, um provérbio que diz que o prego que sobressai deve ser martelado. Então isso já dá assim uma fotografia bem resumida daquilo que é a mentalidade japonesa. Ou seja, os entraves no Japão, e que fazem do Japão este país na Ásia, é o país mais ocidentalizado, até por causa da influência dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Este país, que é tão ocidentalizado, que é tão tecnológico, tão avançado, que tem uma cultura tão cheia de aspectos positivos, continua a ser o segundo maior grupo não alcançado no mundo pelo Evangelho
e um país que está absolutamente numa crise demográfica, numa crise de saúde mental. A solidão é um problema estrutural a ponto de eles terem nomeado um ministro da solidão no seu governo em 2021. Então, esta é mais ou menos a fotografia do Japão hoje. É um país onde o Evangelho está só a sobreviver, ali na sementinha do tamanho de um grão de mostarda. O Evangelho está a sobreviver há 5 séculos e as pressões culturais são extremamente pesadas. Não, outra vez, não existe perseguição oficial, mas existe discriminação. Existe uma pressão muito forte. Uma aversão. Uma aversão, exatamente. E não só ao cristianismo, uma aversão a tudo o que seja estrangeiro. No geral, não é? Claro que isto não é uma afirmação sobre cada japonês individual, não é que eles sejam todos xenofóbicos ou racistas ou assim, mas a cultura tem traços de xenofobia e de racismo, não é? Ou seja, a minha expectativa, eu não... E também acho que estes 7 anos foram muito de eu equipar-me para não ir com nenhuma ilusão. Eu não vou iludida, não... Lá está aquela cena do protagonismo. Ai, o Japão precisa... Eu vou salvar o Japão, eu vou trazer esta nação para Cristo. Esse discurso não tem lugar. Não tem lugar lá está, na boca dos servos do reino de Deus. Acredito eu. Eu vou principalmente com uma postura de aprender. Aprender e observar. O que é que eu quero observar? Eu quero observar o que Deus está a fazer. E quero observar o que é que Ele pode fazer. Através de mim, através daqueles com quem eu me vou cruzar. E o que é que eu quero aprender? Eu quero aprender a cosmovisão japonesa. Quero aprender como é que o Evangelho responde às necessidades e às perguntas da cosmovisão japonesa, da forma que eu em Portugal já aprendi, não é? Como é que o Evangelho responde às minhas perguntas e necessidades enquanto portuguesa. Eu quero aprender como é que o Evangelho responde às necessidades de uma pessoa japonesa. E quero aprender... Eu vi um testemunho de um pastor japonês que é ex-membro dos Yakuza, que é a máfia japonesa. Imaginem um homem ex-membro da máfia japonesa. É crente? É pastor. Crente, é pastor hoje em dia. Eu até o sigo no Instagram. Ele é muito interessante e ele partilhou uma vez o seguinte, que é, já desde que o Japão se abriu ao estrangeiro, já vieram aqui muitos missionários de vários países ocidentais, principalmente os Estados Unidos é um que tem enviado muito no último século e meio, e ele diz, mas por algum motivo há sempre um grande bloqueio com a cultura japonesa, porque a cultura japonesa está se existe um espectro cultural, a cultura ocidental está aqui e a cultura japonesa está no outro fim do espectro. E ele diz, por algum motivo há uma falha de comunicação e os missionários até hoje em dia o Japão é tal como a África era antes, hoje o Japão é chamado o cemitério de missionários. Ele disse, por algum motivo há um grande entrave e ele está dos dois lados, que é do lado da cultura japonesa há uma grande aversão àquilo que é estrangeiro, àquilo que vem de fora. E do lado de quem vem de fora, muitas vezes, há uma incapacidade de mergulhar nessa mentalidade diferente. Ele disse que muitas vezes muitos missionários vão com a vontade de salvar o Japão e de trazer um modelo de igreja, porque no meu país é assim que se faz igreja, no Ocidente é assim que faz igreja, na Europa foi assim que a igreja cresceu e, portanto... Querem implementar isso lá. Exatamente. E assim, não funciona. Exatamente. Não tem funcionado. Tem que usar estes fatos, tem que fazer estas pregações, tem que construir o edifício desta e daquela maneira. E aquele pastor, ele disse, eu acredito que há um avivamento à espera no Japão, à espera de que os japoneses consigam encontrar a maneira japonesa de seguir a Cristo. O que é que isso significa? Não é que é uma maneira superior ou inferior a qualquer outra maneira de seguir a Cristo, mas é que... é que vai ao encontro deles. Por exemplo, esta percepção de que Deus, a língua de Deus não é hebraico.
A língua de Deus não é latim, não é inglês. Deus fala todas as línguas. E Ele também fala japonês. Se Deus fala japonês, Ele é capaz de falar da cultura japonesa para a cultura japonesa. E o Evangelho pode penetrar nessa cultura também. A diversidade cultural foi criação de Deus, não é? Então, existe uma maneira japonesa de ser cristão, tal como existe uma maneira israelita, uma maneira portuguesa, uma maneira brasileira. Ou seja, historicamente, os missionários que têm ido ao Japão têm tido dificuldade em comunicar, primeiro entender a cultura japonesa e de seguida comunicar efetivamente o Evangelho de forma em japonês, né? Okay. Então, quando eu digo que vou com uma atitude principalmente primeiramente de aprender, é porque eu preciso de aprender. Eu preciso de aprender japonês, né? Tudo começa com o idioma. Preciso aprender cosmovisão japonesa. Preciso aprender o que é que um japonês sente, pensa e luta no seu dia-a-dia. E é a partir daí que eu vou aprender como é que o Evangelho responde a essas perguntas e a essas necessidades. E se Deus me permitir e me der essa honra, a mim, a menor de todos os santos, a honra de pregar as graças e as riquezas de Jesus Cristo, então, eventualmente, enquanto aprendo e depois de aprender, hei de, espero eu, na graça de Cristo, tentar comunicar o Evangelho de forma que responda a alguma pergunta que eles façam. Tremendo. Olha, só tenho nós aqui, diria, em jeito de finalização mesmo, haveria muito mais tempo, quer dizer, muito mais assunto para o tempo que nós temos, mas a expectativa que nós temos em relação àquilo que tu vais iniciar agora na tua vida é aquela que nós sempre devemos ter, que é a expectativa em Deus, não é? Amém. E uma coisa é certa, se Deus te capacitou, e isso é inegável, esses 7 anos, esse tempo de preparação, fala de uma preparação, fala de uma capacitação. E se ela existe, é factual, é porque há um propósito. Deus não, é como diz a citação, Deus não nos trouxe até aqui em vão. Deus não te... ok, é uma experiência, poderá ser ok, certamente é uma experiência diferente, mas Deus quer fazer mais, e tu sabes disso, Deus quer fazer ainda mais. Eu não estou aqui a ensinar nada, muito menos a missionários, não é? Não tenho esse arcabouço de falar de missões, mas o que os outros fizeram, não é? Às vezes podemos cair sempre nesse erro, digamos assim, não é o teu caso certamente, de ficar a olhar para o insucesso dos outros como, digamos, como bitola, não é? Ou seja, durante todo este tempo, tantos séculos sem funcionar. Mas a verdade é que, é o que vínhamos a falar até no início, quando vínhamos para cá de carro, estamos a falar de avivamentos. Eu gosto muito dos avivamentos e principalmente aquele avivamento no país de Gales. Aquele avivamento, eu citei ali alguns detalhes. E começou com um homem, sabes? Evan Roberts. Um homem que se ajoelhava, que jejuava e orava para que Deus trouxesse um avivamento. E ele trouxe. E Deus trouxe um avivamento. E ele não andou aí aos saltos, nem andou a correr à volta da sala. Não. Joelhinho no chão, oração, e Deus trouxe um avivamento. E se Deus pode fazer através daquele homem, pode fazer através de qualquer um. Qualquer um. Yeah. E a nossa expectativa, para finalizarmos aqui a nossa conversa, que foi maravilhosa, foi tremenda. Eu acho que tenho certeza que eles estão de acordo. A nossa expectativa é um dia nós estarmos aqui deste lado do continente europeu e ouvirmos notícias tuas e alguém dizer assim, anda lá uma portuguesa, porque os portugueses é tal coisa, né? Estão por todo lado. E tu tens esse handicap. E eles sabem que tu és portuguesa, já é ali um pontinho a favor.
porque fomos os primeiros a chegar lá. Yeah. Não podemos esquecer isso. E há muito poucos portugueses no Japão. É? Olha, pronto, mais outro pontinho a favor. E que possamos ouvir aqui, deste lado, notícias tuas e notícias daquilo que Deus está a fazer no Japão através de ti. Amém. E como diz a palavra de Deus, nós nunca podemos menosprezar os pequenos inícios ou as pequenas coisas iniciais. Né? Pois é. Os pequenos começos, as coisas insignificantes para nós são muito importantes. São muito importantes. E nós aqui deste lado, eu falo por mim, vamos certamente orar por ti, pela tua missão lá no Japão. Obrigada. E pedir-te para fazer também aqui um wake up, é assim que se diz, né? Wake up call, para a malta se levantar. Gostaram desta dica aqui? Wake up call. Wake up call. Muito forte. Que a malta também se possa, querem contribuir com a Rebeca, querem ser amigos da Rebeca, querem demonstrar amor, orem por ela. É a melhor maneira de demonstrarmos amizade por alguém, é orar pelo amigo, man. Não é só dar presentes e roupa, isso é fixe, mas a melhor coisa, eu considero isto, a melhor coisa que eu faço pela minha família não é dar aqui churrascadas para eles. Eles gostam disso, comer aí como deve ser, mas a melhor coisa que eu faço pela minha família e todos nós é orarmos por eles todos os dias. É o melhor investimento que nós podemos fazer pelos nossos filhos, pela nossa família. E nós vamos fazer isso por ti. E os irmãos que estão a ouvir e estão a ver este episódio, metam aí no vosso notes, no vosso papel, orar por esta mulher, porque é uma mulher de Deus, amém? Que Deus está a usar e que vai usar no Japão. Amém. E que nós possamos ouvir que ela, não ela só, mas Deus através dela, abanar ali a estrutura nipónica, né? Que os japoneses digam: já chegaram aqueles que fazem tremer. Exatamente. Já chegou aquela. Exato. Mas quem é esta? Não te esqueças, isto é muito. Isto a gente está aqui assim, em jeito de brincadeira, mas isto é muito real. Porque, como disse o Belmir, acho que foi o Belmir que disse, e a Bíblia também fala isso, que Deus usa as coisas, não é o caso, mas usa as coisas loucas para confundir os sábios. E as pequenas. Estás a ver? Deus usa uma mulher para anunciar a ressurreição. Calma. Não foi buscar Pedro, não foi buscar um discípulo ousado, foi buscar uma mulher. Cuja palavra naquela altura não valia nada. Deus usou aquela mulher. Portanto, Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usou um burro. Uma mula, um burro. Porque o profeta lá, o Balaão, que tinha a mania que era profeta, não conseguia ver o que o burro via, meu. Então, é verdade ou não é? Exato, o burro viu o anjo e o Balaão não via nada, estava tapadinho. Exatamente. Então, esse é o nosso Deus. É um Deus tremendo, é um Deus que nos surpreende. A todo momento nós estamos a ser surpreendidos por Ele e nós vamos ficar aqui. Essa é a nossa expectativa. Realmente. Em nome de Jesus. No nome de Jesus. Que sabemos que os anjos de Deus acampam ao redor da tua vida, onde tu passares, onde tu estiveres. Tu não estás sozinha, nunca estarás sozinha, não é? Deus está contigo e nada te vai faltar, nenhuma arma apontada contra ti prosperará. E pronto, olha, quando te lembrares de nós, envia uma mensagem, deixa lá qualquer coisa no nosso canal também, ou se precisares de alguma coisa, uma oração assim de última hora, a gente está aí, a gente move aí as tropas, porque Muito obrigada. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito obrigada pelas vossas orações e pelo convite. E sabes, estas coisas que a gente vai também divulgando aqui são importantes falarmos, porque se eu não tivesse visto a RTM e ter falado com a Ana Margarida, lá está, é Deus que faz isto, mas eu não teríamos chegado até ti. Entendes? Então, a malta tem que não é promover o outro, mas divulgar coisas.
Pá. Yeah. E isto é importante, E esse também é um dos nossos papéis. A gente fala isso algumas vezes, que é epá, não só trazer aqui jogadores de futebol, malta com redes sociais bombásticas, mas também trazer aqui pessoas que ainda estão um bocado no anonimato, Pois. Yeah. mas que estão a fazer coisas Yeah. que são tão importantes, que são só uma voz, Pois. mas que são tão importantes, pá, como esse jogador que ora e que cruza a bola e já sabe para onde é que vai cruzar, Yeah. e já sabe que o guarda-redes não vai agarrar a bola. Yeah. Somos todos importantes e todos temos um papel. Yeah. Olha, mais uma vez, muito obrigada. Eu é que agradeço. Foi tremendo Agradeço. o episódio que gravámos contigo. Superou em muito. Eu não te conhecia, volto a repetir, não tínhamos falado nada, mas foi tremendo. Sabemos que Deus falou através de ti. Graças a Deus. E isto vai chegar a muitas pessoas, este conteúdo vai chegar a muitas pessoas. E pessoal, vocês que estão aí, normalmente é o Renato ou o Daniel que faz este calling. Pessoal, não fiquem só nos teclados e pessoal, movam-se, pessoal, abanem um bocado a vossa estrutura e temos que nos envolver em missões, em coisas, temos que agir, temos que fazer coisas, não podemos só estar nos teclados e a fazer scroll no telemóvel e não sei o quê. Não, nós temos que ser ativos, temos que ser parte ativa no reino, nas coisas do reino de Deus. E pode ser tão simples como orar pela Rebeca, orar por um irmão, impor as mãos no enfermo. Isso é aquilo que Deus nos pede para fazer. Não é? Yeah. E foi muito bom, muito obrigada. Eu é que agradeço. E olha, agora acho que o Renato tem um anúncio para fazer, aqui do merchandising. E é isso, pessoal. Acho que o nosso episódio fica por aqui. Antes de passarmos a essa parte, só deixar aqui um agradecimento à Rebeca por ter vindo. Foi um grande episódio. Entrar mesmo aqui na minha lista dos preferidos, sem citar nomes, para não ofender ninguém. Mas foi mesmo um excelente episódio. E é isso, pessoal. Não fiquem indiferentes aqui ao wake-up call do Otávio. E é isso, pessoal. A oração tem mesmo muito poder. E se nós no mundo físico não vemos, acreditem que no mundo espiritual a oração é visível, é quase como vocês ficam ligados àquele acontecimento. Ou seja, numa história de duas pessoas, se vocês orarem, no caso que o Otávio estava a falar, não, que a Rebeca estava a falar dessa pessoa que foi para as urgências, a pessoa que orou foi tão importante no mundo espiritual como o médico foi no mundo físico, não é? Ou seja, não fiquem indiferentes, pessoal. Orem, façam jejum, e é por aí. E deixo, antes de já aqui de fazer aqui este anúncio, pessoal, sigam já aí as nossas redes. Vocês já sabem as redes todas que nós temos, portanto não vale a pena estar aqui também a fazer publicidade deles. Pessoal, e é assim, nós temos também aqui um projeto que não é um projeto nosso, mas só é de pessoas que fazem parte do nosso projeto. Derivou aqui do nosso projeto. Tem aqui uma marca de roupa que se chama Pray, ok? Vocês podem pesquisar no Instagram por Pray, Put on the Faith, ok? E é isso, pessoal. Tem umas camisolas muito fixe, ok? Uma marca de roupa cristã, feita com muito amor. Tem muitas opções, tem para homem, para mulher, para criança. Tem várias. Essa é esta, não é? Essa é para criança. Isto no net ficava. Daniel. Não, tem roupa muito fixe. No Miguel? Não, o Miguel também fica fixe, fica fixe. E no Tiago também fica fixe. Aurora. Yeah. Não, pessoal, tem muita variedade. Tudo muito fixe. Tudo original, ou seja, não há aí copy-paste, isto é tudo material. É tudo material de primeira. Original. E é isso, pessoal. Dê uma olhada aí no Instagram deles, porque vale a pena. E é isso, pessoal. Em vez de gastarem 20 paus numa camisola da Nike, gastam
20 paus aí numa camisola aí da Prey, que também é fixe. Também pode usar Nike de vez em quando, mas também de vez em quando também usam esta e está fixe. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Nós gostamos muito e até o próximo episódio.